o pecado que Deus não perdoa. Jesus falou que todos os pecados podem ser perdoados, exceto um. A penalidade por esse pecado é a segunda morte, no lago de fogo. Algumas pessoas se preocupam que ela ou alguém que ela conhece possa estar cometendo esse pecado imperdoável. Alguns dizem que pode ser pecados graves, como por exemplo, assassinato, abuso. Já outros já temem em falhas mais comuns, como divórcio, comportamento repetidamente. Muitos simplesmente se sentem supercarregados por sua culpa, acreditando que seus anos de erros são grandes demais para serem perdoados. No entanto, até esses pecados graves podem ser perdoados se a pessoa tiver uma mudança de coração e comportamento e buscar com sinceridade o perdão. Na Bíblia Sagrada, Paulo perseguiu os cristãos, mas depois se arrependeu e recebeu a misericórdia divina. Davi, ele cometeu vários pecados, alguns terríveis, mas se arrependeu com lágrimas e foi perdoado. Pedro negou conhecer Jesus, mas depois chorou de remorso e foi perdoado. A verdade é que todos somos sujeitos a pecar e precisamos do sacrifício expiatório de Jesus. Nós precisamos da graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 declara: pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. Ninguém é perfeito. Todos cometemos erros em algum momento, mas o Senhor conhece nossas fraquezas e é misericordioso conosco. Se alguma vez sentimos afastados de Deus por causa de pecados repetidos, não devemos ficar desesperados. O inimigo das nossas almas, o demônio, ele quer nos fazer acreditar que cruzamos uma linha sem saída, sem volta. Mas isso é uma grande mentira. Enquanto estivermos vida, nunca é tarde demais para se arrepender e voltarmos com sinceridade para Deus. Assim como o filho pródigo foi recebido de braços abertos, Deus, ele nos recebe de braços abertos também, quando nos arrependemos verdadeiramente. Deus não julga ninguém injustamente, como nos diz Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se desvie do seu caminho e viva. Mesmo aqueles que cometem o pior pecado podem receber o perdão de Deus, se voltar para Deus. Então, como uma pessoa pode saber se cometeu esse pecado imperdoável? E há esperança para aqueles que pensam tê-lo cometido. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse pecado imperdoável. Jesus falou para os líderes judeus que todos os pecados e blasfêmia serão perdoados junto dos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. No entanto, o que ele quis dizer sobre blasfemar contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus. Quem blasfema contra o Espírito Santo o rejeita completamente, nunca chegando ao arrependimento. Jesus disse que todos os pecados serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, conforme o livro de Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 29. A Bíblia não diz exatamente o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, mas podemos entender o que significa pelo contexto. Os fariseus tinham acusado Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus então lhe explicou que isso não tem como acontecer, porque Satanás não trabalha contra si mesmo. Jesus também esclareceu que só há dois lados. Quem não está com ele, está contra ele, como nos diz no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 30 e 31. Depois,
ele fala que todo pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, será perdoado. A blasfêmia é um insulto a Deus ou rejeitar a Deus de forma consciente. Mas Jesus disse que até a blasfêmia poderia ser perdoada. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus, capítulo 12, versículo 32, explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra o Espírito Santo, se opor rejeitando ativamente contra todas as evidências. Os fariseus estavam rejeitando Jesus, mas Jesus disse que até isso seria perdoado. O perigo é rejeitar o Espírito Santo. Em outras palavras, a blasfêmia é uma linguagem insolente contra a honra de alguém, que resulta em calúnia e difamação. A função do Espírito Santo é convencer do pecado e levar ao arrependimento. Para receber a salvação, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. João, capítulo 16, versículos 7 e 8. E Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Por isso, quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque rejeita a convicção do Espírito e o arrependimento. Rejeitar o arrependimento é blasfêmia, porque insulta a Deus, que deu tudo para trazer a salvação e a libertação do pecado. Qual o problema de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Todo pecado, para que haja perdão, é necessário também que haja arrependimento. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não poderá ser perdoada porque a pessoa que o comete nunca irá se arrepender. Talvez você pergunte por que quem blasfema contra o Espírito Santo nunca se arrependerá. A resposta é simples, porque dentro de si a pessoa que blasfema não tem como se arrepender. Essa pessoa não crê justamente naquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículos 7 a 11. Essa pessoa fala mal daquele que foi enviado pelo Pai para aplicar a obra da redenção. João, capítulo 15, versículo 26. O blasfemo afronta e se levanta contra a divindade daquele que é o selo, o penhor da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Quem age assim, rejeita aquele que ensina, ilumina, esclarece, santifica e produz no homem o fruto do Espírito, que faz com que ele tenha uma vida de acordo com a palavra de Deus. É justamente por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo é tão grave e não tem perdão. A pessoa é exposta a provas incontestáveis acerca das verdades de Deus. Ela se torna ciente da mensagem do Evangelho, contudo, ainda assim, ela se levanta em um estado deliberado de rebelião contra o Senhor. Quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo não sente remorso, porque rejeitou completamente o arrependimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus. Quem se sente triste por seu pecado cometido e quer ter um relacionamento com Deus, claramente não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Ainda há esperança para essa pessoa.